Olá pessoal, tudo bem, gente? Estamos aqui de volta. Vamos lá. Vamos na continuidade aí, a playlist Criação. Vamos também dar continuidade em estar falando sobre a vida de Adão, esse grande personagem que Deus criou, que Deus formou do solo da terra, onde falamos no vídeo anterior, não é? Muito rico esse assunto. Adão, ele traz muita explicação para todos nós. Tem muito assunto sobre Adão, muito assunto. Então, neste vídeo estaremos falando aí sobre o projeto original de Deus. O projeto que se iniciou, claro, lá na vida do primeiro ser humano, Adão. Vamos lá, gente. Bom, gente, Adão, ele usufruía de uma grande amizade com Deus. Adão, ele tinha uma amizade muito íntima com Deus. E você sabe que toda pessoa que é próxima de Deus, ela reflete mais de Deus, ela reflete muito de Deus. E você lembra que Moisés, quando ele esteve lá no Monte Sinai, ele ficou 40 dias direto só lá em cima, no pico do monte, conversando com Deus. E quando ele desceu, ele nem sabia, ele nem se deu conta de que seu rosto brilhava, de que ele refletia a glória de Deus. Então, nesse episódio de Moisés, você já tem uma ideia de como era Adão. Então, Adão, ele usufruía dessa intimidade, dessa amizade com Deus. Então, com certeza, Adão, ele muito mais que Moisés, refletia essa glória de Deus, a presença de Deus, o brilho, esse reflexo. Então, ele tinha um grau de espiritualidade. E isso não quer dizer que até onde ele já estava, até o grau de espiritualidade que ele já tinha, não quer dizer que ele não podia alcançar mais. Adão, ele continha dentro de si as almas de toda a humanidade, num estado de perfeita união. Nossos atos hoje alteram o futuro. Adão, aí nesse momento, ele não teve o cuidado com as suas ações. Ele não teve cuidado com suas escolhas. Ele tinha em seus ombros toda uma humanidade que viria após si, né? Após ele e Eva. Ele tinha toda a humanidade dentro de si. Mas, como eu disse, os nossos atos hoje alteram o nosso futuro. O nosso ato hoje vai dizer muito como será o nosso futuro, não é? Adão, ele foi criado com a capacidade de ascender, de crescer, de ter níveis elevadíssimos continuamente de espiritualidade. Ele poderia o tempo continuamente galgar graus altos de espiritualidade. O nosso corpo, ele é o veículo do Espírito de Deus. Era para Adão usar o seu corpo como esse veículo do Espírito de Deus, para dar continuidade, se elevar a esse grau de espiritualidade.
Por isso que Deus o colocou no jardim. Deus se deu o trabalho, Deus ele teve esse capricho de criar um jardim e o plantou lá no Éden. E colocou Adão e Eva para que tudo lhes fosse favorável, para que tudo lhes fosse fácil, para que eles só tivessem o trabalho de obedecer a Deus e manter a amizade, a manter aquela intimidade com Deus, elevar o seu grau de espiritualidade, o seu grau de santidade em relação a Deus. Mas os planos foram interrompidos ao tocar no sagrado. Adão e Eva, eles desobedeceram a voz de Deus, desobedeceram uma ordem que Deus lhes deu, um pedido simples, mas Adão e Eva desobedeceu. É o que aconteceu. Eles cederam aos desejos físicos. Aquela tentação levou a provocar neles o seu desejo, o seu anseio por conhecimento, o seu anseio por adquirir conhecimento do seu desconhecido, do que era desconhecido a eles. Saber por que Deus disse para não tocar em tal fruto, em tal árvore. Eles acenderam essa curiosidade, despertaram esse desejo e nisso desobedeceram a ordem de Deus e quebraram os planos em que Deus fez para Adão e para todos nós, a humanidade. E como uma valiosa peça de cristal, ao cair, se estilhaça em milhares de fragmentos e se espalha. Assim foi a queda de Adão. Como uma enorme peça de cristal que está presa no alto, né? Ao cair, ela vai se estilhaçar em milhares de pedaços, de fragmentos, que, ao nosso ver, é até impossível de juntar tudo aquilo. Jamais a gente ia crer assim, jamais aquela peça se tornará a mesma, jamais. Sua queda, a queda de Adão, provocou a quebra dessa união sagrada em incontáveis centelhas de santidade. A queda de Adão. Centelhas de santidade. Está se referindo a cada um de nós. Porque Adão e Eva, eles eram santos. Eles tinham um grau elevado de santidade. Eles refletiam a glória de Deus. E no que Adão caiu, centelhas de santidade foram espalhadas pelo mundo inteiro. Desde então segue espalhada pelo mundo. Agora a gente se encontra desde então, né? Desde as próximas gerações aí de Adão e Eva, a gente se encontra em um grande desafio. Qual o desafio? Procurar, encontrar e purificar e elevar essas centelhas. Procurar, encontrar, purificar e elevar essas centelhas. Essas centelhas que foram espalhadas pelo mundo. Essas partículas de Adão e Eva. Essas partículas santas. É o nosso dever. É a nossa busca.
é a procura de toda a humanidade para que possam voltar à sua fonte. E ao fazermos isso, ao encontrarmos e purificar e elevar essas centelhas, nós faremos com que volte à sua fonte. Qual a fonte? Lá em Adão. A forma como Adão era, como Adão e Eva viviam, a vida que eles tinham lá no Jardim do Éden, no paraíso. E isto reparará e até aperfeiçoará o recipiente do qual eles se originaram. Quem é o recipiente? Adão e Eva. Este era o projeto original de Deus, com Adão e a humanidade. Uma amizade eterna, santa e íntima.